Quer dicas de leitura para você e para toda a família? O que Chiquinha Gonzaga, Chapeuzinho Amarelo e Contos Chineses têm em comum? Essa é fácil. Eles estão aqui no programa. Então fique ligado, porque está começando mais um Clube do Livro aqui no Educação. Minhas convidadas são a educadora e contadora de histórias Silvia Castro, a atriz e contadora de histórias Paulinha Cavalcante e a atriz especialista na arte de contar histórias Márcia Fernandes. Vamos começar pela Silvia. Silvia trouxe Chapeuzinho Amarelo, do nosso queridíssimo Chico Buarque. Chapeuzinho Amarelo fala de medo. E tem a ilustração do Ziraldo. Então, uma combinação, uma parceria aqui maravilhosa. Então, é uma maneira da gente conversar sobre o medo, né? De uma forma diferente. Então, quando você apresenta o livro para a criança, o que acontece? Ela vai naturalmente colocando também o medo que ela tem das coisas. Então, é bem bacana, é bem interessante. São que tipos de medo? Tem de tudo. O medo de chuva, o medo de trovão, o medo do vizinho, o medo da água, o medo... É bem legal, bem interessante. E o que acontece também, né? A surpresa. Como enfrentar o medo? Como é que a gente faz para enfrentar o medo? Ainda mais quando você é tão pequenininho, né? Imagina, você diante do susto. Tem uma coisa, quando eu digo a gente, a sociedade, colocar medo em criança. É o homem do saco que vai te levar, é o boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança, a cuca que dorme que a cuca vem pegar. Vocês tinham muito medo quando vocês eram crianças? Bom, eu tinha muito medo, eu tinha vários medos. Do monstro do armário, né? Tinha o monstro do armário, não podia dormir com o pé pro lado de fora, da coberta. Até hoje eu cubro os pés para dormir. Desculpa, meu pé, eu durmo todo coberto só com o pé do lado de fora. Cuidado com o monstro. E eu vou te falar que às vezes eu levanto, deixo uma luzinha acesa assim, e ninguém sabe, é segredo, não conta pra ninguém, que dá um medinho de noite. Às vezes. Quando eu tô sozinha assim. Até hoje. Será que é coisa da infância, por conta disso, dessas histórias? Você acha que vem daí? É assim, né? Eu penso que a criança é muito criativa. Então, à noite, mais à noite até, né? Ela é propícia para você imaginar. Então, é um barulho, é aquela coisa que você não vê direito na madrugada, faz você pensar, o que é aquilo, né? E vai dando um susto. E aí você começa a imaginar aí alguma coisa que você ouve também, alguém falando, esses mitos, essas histórias, e aí você vai imaginando, pensando. Agora, nessa história, o interessante também é que vão revelando os medos, outros medos, assim, o medo da mãe não vir buscar na escola, coisas assim tão bonitas, sabe? Pueris, que a gente nem imagina que a criança sinta, sabe? Entendi. É um medo bem mais atual, né? É o medo de conto de fada. Não é aqueles medos que tinham no Chapeuzinho Vermelho. Né? Você vê várias crianças que às vezes esperam, filmes relatam isso, né? Crianças que ficam esperando a mãe chegar e tal, e que não vem, e que demora por um determinado motivo. É um medo até bem doído, né? Sim. Que é diferente desse medo imaginado, que eles adoram às vezes, que eles gostam que a gente conte história de medo. Eles pedem. Esse é um medo real, né? Agora esse outro medo já é um medo realmente que desestabiliza, né? A criança existem e medos e medos. É. Como é que a Chapeuzinho Amarelo lida com os medos dela? Bom, o que eu acho assim bem interessante é porque, além disso, né, de falar do medo, ele mostra no livro que às vezes a coisa é maior do que você pensa. Por exemplo, tá escuro, né? E você imagina, tem um monstro, não sei o quê. Aí você acende a luz e não tem nada. Então o livro fala disso. Às vezes é menor do que a gente... Exatamente. Então na história ela tem medo do lobo. E aí ela imagina um lobo que tem uma boca enorme. E aí quando ela se vê face a face com o medo, que é o lobo, ela vê que não é nada, que o lobo, é só um lobo. E aí o lobo, que é justamente de quem ela tem medo, ele fica chateado. Ué, não tá com medo de mim? Que isso? Como assim? Eu sou um lobo? E ele começa a gritar histérico, eu sou um lobo, um lobo. E aí o que acontece? Ela ri do próprio medo. Então eu acho isso tão genial, eu acho que é uma saída.
às vezes a gente ri dos nossos medos, né? A gente poder olhar pra gente mesmo e falar, ai, como eu tô sendo ridícula agora, olha só. Rir de si mesmo é muito bacana. Uma de vocês é palhaça? Sim. Você? Palhaço tem muito isso. O palhaço ri de si mesmo. Ele se coloca numa situação vulnerável justamente para que o outro possa rir dele. Um tropeço, uma batida com a testa numa parede, entendeu? Vai morder alguma coisa e morde o dedo. Ou seja, as pessoas riem da desgraça do palhaço. Entendeu? Você tem aquela figura, às vezes, do palhaço triste, com uma lágrima. Mas o que eu acho muito bacana na teoria do palhaço, no geral, é que ele tem um problema, então ele faz 3 tentativas para resolver esse problema. Ele não pega uma única tentativa, como a maioria das pessoas pegam, fica batendo com a cabeça naquela tentativa até a cabeça quebrar. Não, ele tem faz uma tentativa, não deu certo, vou tentar outra coisa. Pô, fracassei de novo. Então ele vai mostrando que assim, é a partir do fracasso que você vai galgando o seu sucesso. Que barato, você vai se especializando nisso. É um grande professor. É um grande Eu não sei porque tem gente que tem medo de palhaço. Sabe que tem uma pessoa que trabalha aqui com a gente que tem medo de palhaço. Eu sei por quê. Porque às vezes os palhaços, eles são cruéis. Que maldade, que maldade. Tem uma pessoa que trabalha aqui que tem medo de palhaço. Então, imagina. Mas cruéis como? Por exemplo, eu já assisti um palhaço que ele jogava Coca-Cola na plateia. Nossa. Eu já assisti um palhaço que ele escolhia uma pessoa da plateia, em geral era uma plateia de adultos, e sempre tinha uma pessoa que levava uma criança, ele sempre escolhia a criança e no final ele estourava o balão da criança, né? Então... Palhaço malvado. Não Você é assim, Márcia? Eu acho que tem muitos palhaços que tem essa viés, não são todos, né? Não, geralmente eu resolvo a questão de forma mais amorosa, porém um pouco atrapalhada. Mas não bota ninguém na situação de ridículo, até ou de falta. Porque, na realidade, a escola de palhaço que eu fiz, até com as Marias da Graça, eu fiz tipo 10 cursos de palhaços. Dizem que é muito difícil. Que é muito difícil, porque como eu me formei em artes cênicas, você estuda anos para fazer tudo certinho. Sim. Quando você vai se formar em palhaço, você estuda para fazer tudo errado. E aí você não consegue mais fazer errado. Eles pegam, assim, eu sempre tive medo, assim, um pouco de receio disso, porque eu gosto, mas acho que também não tenho muito talento para palhaça e medo do curso, no sentido que dizem que eles pegam assim teus defeitos, tuas coisas e te apertam mesmo. Tem gente que meio que se desestabiliza no curso. Eu acho isso muito bom, porque você começa a entrar em contato com você mesma. E a enxergar que o que você tem não é um defeito, o outro vai rir porque ele vai achar engraçado, mas não é um defeito, é parte sua. Foi construído com você desde que você nasceu. Sim. Sabe? Às vezes o cara não gosta de uma barriga, é uma coisa de você integrar. não gosta. Isso, e você acaba se integrando e se torna uma pessoa melhor. Olha que bacana. Mais à vontade consigo mesmo. Entendeu? Nesse caso do livro, é exatamente isso que ela faz. Ela fica à vontade com medo. Não é que ela consiga vencer. Ela ainda tem o medo, porque no início o medo paralisa. E se a gente pensar, o medo tem uma coisa positiva. Se você não tiver medo, você se joga da janela. Sim. Mas a questão é a medida, né, do equilíbrio. Então, o que acontece? Depois que ela consegue resolver o medo dela, ela vai enfrentar as coisas. Eu acho que tem a precaução também. Porque, né? Senão... Que é essa medida, né? A medida da precaução, de não se jogar pela janela, enfim, de não se arriscar. Ficar brincando na beira de um precipício, né? Ele traz uns medos muito atuais, né? Tanto que, assim, jamais a Chapeuzinho riria do lobo, né? Mas hoje uma menina que vê um lobo, com certeza vai rir e tal, porque não tem aquela carga emocional. E na verdade é uma grande metáfora, né? Ele não está falando de um lobo, ele está falando do medo. E aí, quando ele encontra, né? Como é que ela faz? Você perguntou como é que ela escapa do medo. Ela muda, ela pega a palavra e muda. Então, por exemplo, ela pega a palavra bruxa, que é um medo, e transforma em chabru, entendeu? E vai mudando as palavras. Foi assim que ela conseguiu um jeito de sair do medo. Ou seja, sempre há uma maneira de você resolver o seu problema. Ótima dica de leitura. Mostra um pouquinho as ilustrações. Deixa eu te mostrar. Enquanto aqui, isso, olha o lobo, que maravilhoso. A sombra, uma literalmente. sombra. Então isso também é uma coisa interessante da ilustração, né? Porque ela compõe com o texto. Então o Ziraldo entra aqui
atravessando junto com o texto Maravilhoso. esse caminho de falar do medo. Eu acho o trabalho do ilustrador genial. Sim, com porque ele certeza. compõe, ele faz uma composição, né? Ele vai junto com o texto. Olha aqui que bonito. E aí Lindo, lindo, lindo. tem um lindo. momento que o lobo vira um bolo. Olha só, que fica bonito. É, porque ela faz a brincadeira do lobo. Ele zangado. lobo, lobo. Ah, eu não sou um lobo, eu sou um Vira um lobo. bolo. Você tem que ter medo de mim. Olha lá, ele chateado. Pô, eu sou um lobo. Muito bom, muito bom. Zangado. Aham. Aí juntou Chico Buarque com Ziraldo. Nossa, dando só essa podia história, dar- né? Genial. Deixa eu só mostrar aqui, ó. O final. Peraí, eu sou um lobo. Cadê? Esse aqui. Esse é genial. Quando ele vira um bolo. E aí, né? Quer dizer, passa daquela coisa horrorosa para uma coisa gostosa, né? É Exatamente. porque ela faz a brincadeira com ele, né? De lobo, 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 lobo. E quando você fala muito rápido a palavra, a sílaba se troca, né? Aham. E ele faz essa brincadeira no livro. E ela diz uma coisa assim muito engraçadinha. Ela fala assim, ó. Chapeuzinho se encheu e disse: para assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo inteirinho. Ai, que Ai, gracinha, demais, que doce. Paixão. Então tá, gente, olha, agora é hora de você conhecer um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segura aí que eu nem fui, já tô voltando. Voltamos com o Clube do Livro aqui no Educação e as dicas de hoje estão quentíssimas. A gente estava falando de medo no primeiro bloco, vamos falar assim de uma figura que a princípio para a gente que não teve contato é destemida, né? Pela sua história, uma mulher que para sua época, primeira maestrina do Brasil, pianista, vivia da música, se separou 2 vezes numa época que ninguém fazia isso. Exatamente, Chiquinha ótimo resumo. Gonzaga. Maravilhosa. Ela é o oposto do medo, né? É a coragem, né? Que pelo menos é o que inspira na história dela, né? Que a gente não pode falar por ela, mas a inspiração que traz é essa coragem, né? Essa mulher que, como você falou, assim, venceu barreiras, paradigmas da sua época, em que até hoje são difíceis de serem vencidas, e ela foi em frente, ela rompeu, ela lutou, né, contra o racismo, ela lutou a favor de se posicionar, de ser feliz, né? Acho que a gente até, do lado de fora aqui, estava conversando, eu e a Silvia, sobre o feminismo, né? Talvez a Chiquinha não falasse essa palavra, talvez ela não se colocasse assim, mas ela inspira muito, né? Porque ela busca a felicidade independente dos dogmas, né, da época, que colocavam ela como uma mulher que tinha que estar casada. Ela foi casada aos 16 anos, né? Foi uma escolha da família dela, não foi uma escolha dela. Ela se casou e se separou grávida, né? A primeira separação dela, ela estava grávida e se impõe para a sociedade quanto mulher, né? Nossa. Chiquinha foi grande figura no nosso cenário musical, tocando samba junto com todo mundo, compondo suas músicas, né? Ela foi maravilhosa. Depois daquele casamento último dela, ele tinha quantos anos ou menos? 40? 16? Quantos Sim, eu ia anos? chegar nisso, porque ela se separou grávida já... Porque assim, ela teve o primeiro marido, ela teve 3 filhos. Aí ela se separou grávida de outro namorado, que era por quem ela estava apaixonada na época, e que ela teve também um filho. E, mesmo assim, não foi uma relação muito feliz, né? Uma relação que possivelmente era abusiva, pelo que a gente pode ler no livro. E aí, no terceiro casamento dela, que foi depois de um tempo, ela tinha 32 anos, se casou com um jovem de 16 anos. Mas ela não se casou no papel, porque na época isso não era permitido. Ela adotou ele como filho, né? Que foi uma forma também de se casar, né? De oficializar, inclusive... De estar perto, né? Isso, inclusive em relação aos bens materiais, né? Tudo isso. Qual foi a parte que mais te impactou do livro? Olha, eu sou apaixonada. Eu acho que a Dininha Diniz, ela faz um trabalho muito bonito nesse livro aqui da Chiquinha, que é uma visão de mulher, né? Ela é uma mulher
que coloca essa visão no livro, né? Então, esse livro aqui, ele tem essa característica bem interessante, eu acho, da Edinha Diniz, que é a autora. E, para mim, chama a atenção muitas coisas, né? Mas, destacando algumas coisas, o fato da mãe da Chiquinha ser uma mulher negra, uma mulher que saiu da condição de escrava para se casar, né? Então, eu acho, com um homem militar, que é o pai da Chiquinha, que foi o que trouxe o embranquecimento da Chiquinha, o que é um embranquecimento social, né? Que é a forma como as pessoas veem ela e também a forma como ela foi criada, né? Dentro de um padrão branco, né? E para ela também romper com os paradigmas dentro desse lugar, né? Que ela foi colocada, também foi muito difícil, né? No sentido de ela falar, não, independente do que vocês esperavam para mim, eu também tenho a minha colocação do que eu quero. É muito atual. Como pode a Chiquinha ser tão atual? Vamos pular lá para os contos, que eu quero ouvir um pouquinho sobre esse livro, que deve ser um livro maravilhoso. Contos populares chineses. Você pode ver que ele já está bem usadinho. Já leu e releu não sei quantas vezes, hein, Quando eu Márcia? achei ele, eu achei num sebo. E assim, tinham vários, né? Eu fui para casa ali, eu gostei tanto, mas tanto que eu voltei, comprei acho que mais uns 30 que o cara tinha e saí dando para todo mundo. Que legal. E ele já de um tempo para cá, ele acompanha a minha nova fase na arte de contar histórias, que é a fase do encorajar a criança, encorajar o adolescente. Então ele tem umas histórias, os chineses eles têm umas histórias de coragem. Você pode ir, você pode fazer. Quer meter o dedo na tomada? Ponha o dedo na tomada. Experimente. E perceba se você quer ficar lá. Te dá a oportunidade. Olha que legal. E olha que sincronicidade desse programa. Medo, uma figura destemida, conhecida, né? Porque toda pessoa muito forte, corajosa, não quer dizer que ela não tenha medo. Não é a ausência do medo, é saber lidar com esse medo, que a gente estava conversando sobre o seu livro. Exatamente. E agora, falando de coragem, conta mais, que agora eu fiquei super interessada mesmo. Porque a coragem, ela anda lado a lado com o medo, na verdade. Para você ter coragem, você precisa primeiro você ter medo. E tem uma história aqui que é muito interessante, que é de um príncipe casa a sua filha e dá como dote 120 camelos. Dentre eles tinha um camelinho que era recém-nascido, apaixonado pela mãe, ele foi separado da mãe, então ele consegue se desvencilhar da manada e volta. Ele volta correndo, ele se joga no mundo. Ele vai atravessar um lago que é muito profundo, ele não consegue, ele consegue a ajuda das carpas, que ele pisa no dorso delas e ela atravessa com ele. Quando ele chega lá do outro lado, ele é laçado por um domador de camelo e coloca ele do lado de um camelo mais velho. E esse camelo mais velho vai ouvindo o lamento dele, começa a roer a corda e solta ele. Ele continua, quando ele chega até a mãe está morrendo de saudades dele, morrendo mesmo. Então ela dá umas dicas para ele, olha, eu vou morrer daqui a algumas horas, vai nascer 3 ramos, você come os 3 e vai até o seu irmão, porque ele caminha com ele no meio da manada. E ela morre, ele come os 3 ramos, ela fala, não durma no cimo. Ele dorme no cimo, descobre por que não é dormir no cimo. Bem que a minha mãe disse que era para não dormir aqui. Faz outra coisa que a mãe disse que era para não fazer. Bem que a minha mãe, por causa disso, daquilo. E aí ele vai caminhando até chegar à manada do irmão. Quando ele chega na manada do irmão, é muito interessante, porque ela diz, caminha no meio. Aí ele falou, caminha no meio? Quero caminhar na frente. Sabe o adolescente? Quero ir na frente, e vai na frente. Só que chega lá, ele começa a levar o coice dos camelos mais velhos que querem a frente, querem a sua posição de camelos veteranos. E aí ele volta para o fundo. Não, então tudo bem, eu vou caminhar atrás, eu quero aparecer atrás. E tem uma menina que vai chicoteando os camelos para que eles andem mais rápido. Poxa, assim não dá. Aí vou caminhar na extrema. Quando ele chega lá, é muita areia, ele vai ficando meio cego e tal. Com a quantidade de areia, ele volta para o meio. Aí ele descobre que o meio, no aconchego do lar do irmão, ele tem boa comida, boa água, ri das histórias que o irmão conta. Ou seja, quer dizer, a mãe tinha razão em dar esse conselho. Tinha razão, mas ela coloca de uma forma e diz para ele, olha, se você fizer isso, pode acontecer isso. Mas você pode experimentar. E ele vai experimentar, é diferente de umas educações que você observa e que diz, não faça isso, ponto. Mas não faz por quê? Não faz porque eu não quero. Isso. É diferente. Falou tudo.
Você pode experimentar, a educação é feita para isso, para você experimentar. Porque ela não é para te formatar, mas para te libertar. Você tem que dar exatamente para libertar. Você tem uma moça no YouTube que eu assisti eu esqueci o nome dela, é muito fantástica. Ela disse que o seguinte, muita gente limita as crianças no fazer dela nas escolas. E ela faz uma seleção de crianças cujo fazer fizeram dela um profissional naquela área. Por exemplo, aí eu tiro por mim que eu ria muito, falava muito alto na escola. E a minha professora de geografia, ela chegava aí na minha casa falar com a minha mãe, já não aguentava mais chamar a minha mãe lá, porque eu ria muito. E aí o que eu faço? Eu vou ser contadora de história, virei palhaça, sou atriz. Tudo a ver. Tudo a ver. Só tem uma coisa assim que eu acrescento a isso que você está falando, que tem um estudioso, que é o Gaiarsa, que ele fala exatamente isso, mas ele tem uma coisa que ele diz que é tão interessante, que é o acompanhar. Ele fala, eu me lembro quando a minha filha nasceu, eu achei isso muito, eu nunca esqueci, que ele dizia assim, a criança, ela quer pesquisar. Então, por exemplo, ela vê alguma coisa para subir, ela vai subir. O que o pai vai fazer? Um pai que não leu o Gaiarsa, ele vai dizer, não, sobe. Por quê? Não é por mal, é porque ele não quer que ele caia, que ele vai subir ali e vai se machucar. A criança vai pegar e botar a mão no fogão, por exemplo. O pai fala, não bota, por quê? Porque ele vai se queimar, é natural. E aí, o que o Gaiarsa dá uma dica pra gente, né? Ele fala assim, acompanha. Ele vai subir, vai junto, fica do lado. Porque se ele cair, você está junto, para ele não se machucar tanto. Ele vai passar pela experiência, mas você está do lado. Eu acho isso tão bonito, porque... É aquilo, se você não se envolver, não rola. Não é só assim, tipo, vai lá, é livre, vai lá. Não, é livre sim, mas você está do lado. E isso eu levei para minha... Sabe, minha filha hoje está com 20 anos. E ela está morando fora e tal. E eu fico assustada, né, com as experiências, mas eu estou do lado, mesmo não estando. E ela pode chegar para mim e falar as coisas que ela quiser falar, as vivências que ela teve, porque eu estou do lado, entende? Eu nunca esqueci disso que o Gaiarsa fala. É uma coisa de você... a pessoa é livre, faz as suas próprias escolhas, mas a gente, como pai, está do lado, é muito bom. É maravilhoso. É maravilhoso. Poder acompanhar, né? Porque a educação é isso, é ter paciência, é ensinar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, estar junto. Mas muita gente não se dá o trabalho de estar junto, ou às vezes nem pode, né? A pior resposta, eu acho que é não faz porque eu não quero. Porque eu não quero, né? Quer dizer, não tem nenhuma explicação assim, não bota a mão porque você vai se queimar, você nunca se queimou, mas vai arder pra caramba, vai machucar, vai tirar a pele. Você explicar, né? Não bota a mão porque eu não quero. É quase que dizendo assim, vai lá e bota a mão quando eu não estiver olhando. Porque ele vai a curiosidade. Ele vai experimentar, é do ser humano. É porque tem a coisa da paciência, né? Que a gente, que é adulto, tem que exercitar o tempo todo quando a gente está com a criança, né? Educando. E muitas vezes, o educador, às vezes, está muito tempo com a criança, acaba perdendo esse momento da paciência. Eu me lembro até então de tem uma que ficar história que eu ouvi na faculdade, a professora de filosofia, que tinha uma criança que ela pegava, era muito quieta, e a mãe, preocupada, chamou uma amiga que era psicóloga para observar a criança. E nessa observação, eles estavam num jardim, ele pegou uma minhoca e partiu a minhoca. E aí a psicóloga já ia dar toda uma orientação de ser uma criança com dificuldade, não sei o quê. Quando se aproximou, ele estava partindo a minhoca para que ele tivesse um amigo. Ele já tinha o conceito de que elas... Quando se partem, elas podem se dividindo, elas não morrem. Elas criam, né? Elas têm um processo mesmo de regeneração. Então, ela se tornaria 2 e não uma. Então, ele não tinha problema nenhum. Ele já tinha aquele conceito. Então, na verdade, o problema dele era a solidão. E aí, se ela não tivesse ouvido ele falar aquilo, ela ia criar toda uma problemática para uma criança que não tinha um problema. O problema era muito simples. Ela só precisava de uma companhia, ela precisava ser ouvida. Então, às vezes, a gente tem que ter um cuidado. É um lugar difícil, né? Sabe? Que as pessoas geralmente estão no lugar da fala, mas não da escuta. E não sair já criando uma solução, sabe? Às vezes não tem uma solução assim tão rápida, né? Tem que ter uma calma, ouvir, observar e ter amor, né? Amor em tudo. Eu fiz uma especialização em pedagogia sistêmica, na constelação familiar, né? Então, a Angélica Alveda, ela do México, e ela era uma diretora de uma escola. Ela disse que um dia um garoto levou um canivete para a escola, um moleque de 6, 7 anos. E a professora ficou apavorada, como assim, uma criança com canivete pode machucar? E levou o garoto até a sala dela. E ela foi conversar com ele. Olha como é que é interessante a questão da pedagogia sistêmica.
o que é o canivete? O canivete, ele falou assim, é do meu pai. Eu falei, cadê seu pai? Meu pai só vive viajando. Mas ele deixou o canivete dele para eu lembrar dele. Quer dizer, não era para ferir ninguém, era lembrança do pai. Era lembrança do pai, mas tinha uma outra coisa. Como os meninos batiam nele, ele diz, aquele canivete representava o pai. Não me bate porque eu tô com meu pai. Era mais profundo. É mais profundo, é mais profundo. Muito mais do que... fantástico, são fantásticas as histórias da pedagogia tem cada sistêmica. coisa, as crianças ensinam muito pra gente, muito. Basta a gente estar atento. Gente, muito obrigada, vocês não vão acreditar, mas o nosso tempo já acabou. Já acabou, mas eu quero que vocês voltem sempre. Já não é a primeira vez que vocês estão aqui, né? Teve gente já veio 2, 3, quero vocês sempre comigo, porque eu sempre aprendo muito com vocês. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada pela presença. Obrigada, é sempre um prazer. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0.